Amém. Louvado seja o Senhor. Que bom estarmos juntos aqui, reunidos na presença do nosso Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 1 a 4. Hoje é a nossa 10ª biografia e, em teoria, seria a nossa última, né? Em teoria, seria o nosso encerramento da nossa série. Não sei se você viu lá no grupo que eu coloquei assim, última entre aspas. Quem percebeu isso, né? Hoje seria a 10ª e nós iríamos encerrar essa série. Já temos uma nova série a qual nós iremos começar, mas antes de falar da próxima série, eu preparei um episódio especial. Então hoje é o 10º episódio. Na semana que vem nós temos um episódio especial, que é uma biografia especial. Assim, eu tenho convicção de que eu poderia dar 10 chances para cada um de vocês aqui tentar acertar qual seria a pessoa dessa biografia que falhariam. Semana que vem vocês vão entender o motivo, tá bom? Mas um detalhe no coração de vocês. Na semana que vem nós iremos entender, iremos conhecer quem foi a primeira pessoa que trouxe a palavra de Deus para Goiânia, Goiás. E eu acho isso muito relevante, porque é por isso que nós estamos aqui. Porque um dia alguém chegou aqui no Centro-Oeste, na capital de Goiânia, na capital do estado de Goiás, Goiânia, e trouxe para nós a mensagem da cruz. Quem é essa pessoa? Semana que vem nós estudaremos. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito e ligados pelo vínculo da paz. Verso 4. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de entender e conhecer, né, algumas nuances e alguns dos principais pontos da história da vida, né, da biografia de João Calvino. E nós vimos que João Calvino, num momento da vida dele, eu não sei se você vai lembrar, se você não lembrar, você pode ir lá no YouTube, né, e escutar novamente lá. Teve um determinado momento em que João Calvino estava em Genebra e ele foi expulso de Genebra. O pessoal viu que ele estava pregando ali sobre a reforma protestante, expulsaram ele dali, né? E ele vai ficar um tempo exilado em Estrasburgo. Quando ele chega em Estrasburgo, ele é recebido por uma família e um homem em específico. E no ano de 1539, João Calvino escreve algo a respeito deste homem que o recebeu lá em Estrasburgo, na própria casa dele. O que João Calvino escreveu sobre esse homem? O seguinte, abre aspas: Por causa da sua profunda erudição, seu abundante conhecimento sobre uma ampla gama de assuntos, sua mente perspicaz, sua vasta leitura e muitas outras virtudes, ainda hoje permanece insuperável por qualquer pessoa e se destaca entre a grande maioria. Já pensou alguém te elogiando desse jeito? Alguém escrevendo isso ao seu respeito? Né? Seria fantástico. Já pensou João Calvino escrevendo isso sobre você? Essa pessoa aqui, a qual João Calvino escreve, se chamava Martin Butzer, ou Martin Bucer, se escreve com B-U-C-E-R, mas se pronuncia Butzer. Quem foi Martin Butzer que encantou tanto João Calvino e que fez João Calvino escrever algo tão precioso, tão belo, um elogio tão grande a respeito deste homem? Martin Butzer nasceu em 1491, na Alsácia, uma região do norte da França. Seus pais trabalhavam com vinho, mas na verdade eles não plantavam, né, uvas para produção de vinho. Os seus pais, na verdade, construíam os barris, os tonéis para a exportação de vinho.
Então ele não era de uma família assim tão rica, mas não era de uma família tão pobre. Seus pais tinham condição. E naquela época, o adolescente, ele tinha duas opções. Ou ele seguia o legado da família, né? Continuava ali a profissão do pai, né? Alguma coisa nesse sentido, ou ele ia para a academia e dentro da academia ele se tornava um erudito dentro da igreja, né? Um monge, por exemplo. Influenciado pelo seu avô, Busser, ele vai para a academia, vai estudar e vai ser totalmente influenciado para se tornar um monge. Ele realiza os seus estudos, né? Principalmente dentro do campo da investigação sobre a importância de Aristóteles, e se torna um monge dominicano. Isso ali por volta, na verdade ele se torna um noviço dominicano, né? Ainda estava muito novo para ser monge, em 1507 mais ou menos. Desenvolve seus estudos, era um cara muito aplicado, né? Não sei se você percebeu, mas basicamente todos os homens que nós falamos aqui, eu vou falar os homens porque naquela época as mulheres não tinham o acesso à universidade, né? Como os homens, mas as mulheres que nós vimos eram muito estudiosas, acho que vocês vão lembrar disso, as Catarinas, né? Mas todos os homens que nós estudamos eram grandes estudiosos. Se você lembrar, por exemplo, de John Owen, quem mais que nós falamos aqui? Edwards, Calvino, foram todos homens que se dedicavam nos estudos. Eu já posso aplicar uma coisa para o meu coração e para o seu coração. Se naquela época o ato de estudar e de adquirir conhecimento era importante, imagina para hoje, imagina para os nossos dias, né? A leitura é importante, o conhecimento é importante e a própria Bíblia, ela nos estimula a isso, a adquirir conhecimento. A Bíblia nos ensina a adquirir sabedoria. Né? Nós somos chamados pela Bíblia. O nosso Deus, eu acho isso muito interessante. O Deus que nós cremos, ele é um Deus que preza pela inteligência. Por isso que a reforma protestante foi tão importante. Porque até aquela época as pessoas elas iam para a igreja para ouvir o padre pregar e ler a Bíblia em latim, realizavam ali os sacramentos e iam embora. O que um indivíduo que não tinha estudo entendia da missa? Nada. Ele não sabia latim, o padre lia em latim, a única coisa que ele sabia era a hora que estava lá, da hora da Eucaristia, só. A reforma protestante, ela vem para mudar esse conceito e mostrar que o nosso culto, ele é um culto racional, um culto intelectual. Quando nós entramos aqui na igreja, nós não estamos aqui sentados para executarmos ou fazermos mandingas, coisas místicas. Nós estamos aqui para exercitar o nosso intelecto. É por isso que a palavra é muito importante. E nós devemos ser críticos com aquilo que nós estamos ouvindo. O pastor falou alguma coisa, você pega a Bíblia e vai lá, deixa eu ver se o versículo está falando isso mesmo. Ah, isso mesmo, né? Porque nós estamos aqui e Deus nos chama para isso. Para adquirir sabedoria, para adquirir conhecimento, para adquirir intelectualidade. Tanto naquela época como hoje, é extremamente importante esse aspecto. Martin Busser se desenvolveu dentro desse contexto, né? Estudioso, que se torna então futuramente um monge dominicano e rapidamente, pelos seus estudos aprofundados, né, se torna ali uma referência dentro ali da região onde ele vivia. Ele decide obter um título a mais, que era como se fosse um grau de mestrado, né? E para isso ele precisava passar por Heidelberg, né, que era uma cidade ali da Alemanha. Ele vai lá para aquela cidade, fica um período como se fosse tipo um estágio, alguma coisa assim, né? Depois ele volta e aí, passado 2 anos, ele tem que ir a Heidelberg para pegar como se fosse o seu diploma, o seu título, né? E ele vai então a Heidelberg, isso no ano de 1518, um ano depois da Reforma Protestante. A Reforma Protestante tinha acontecido em 1517, ou seja, a Alemanha estava fervorosa, porque um ano antes, Lutero tinha ido até a igreja de Wittenberg e pregado ali 95 teses, indo contra aquilo que eu falei, a posição da igreja, as coisas erradas que o Papa fazia, né? E a cidade toda pega aquilo ali, Martinho Lutero começa a explanar a palavra de Deus e as pessoas são atraídas por isso, né? E ele chega em 1518, estava acontecendo a chamada Disputa de Heidelberg. Eu vou falar um pouquinho mais dela daqui um pouquinho para vocês. E quem que estava na cidade de Heidelberg? Exatamente Martinho Lutero.
Martinho Lutero estava pregando ali. E quando Martin Bucer descobre que Lutero estava ali, ele vai para lá para ver quem era esse homem, né? Para ver o que o povo estava falando dele, por que estava todo mundo comentando dessa teologia dele. E quando ele se senta e começa a ouvir Martinho Lutero, parece que uma luz se acende na mente dele. Ele fala, nossa, o que eu estou fazendo lá dentro daquele mosteiro? Porque parece que tudo que eu estou fazendo lá vai ao contrário daquilo que esse homem está falando. E se o que esse homem está falando está certo, eu preciso mudar a minha vida. Exatamente ali acontece a conversão dele. Ele entende que algo estava errado e que ele precisava transformar. Na biografia dele, conta-se que algo chama muita atenção dele, que foi quando Martinho expõe a 20ª tese, que é a tese que diz o seguinte: não é justo aquele que pratica muitas obras, mas aquele que sem obra muito crê em Cristo. Por quê? Naquela época valia muito mais as obras, as compras de indulgência, né? Conta-se, né, que naquela época da venda das indulgências, né, havia na Europa mais pedaços da cruz de Cristo, havia tantos pedaços da cruz de Cristo que daria para construir uma arca, né? Porque enganava-se as pessoas, né? Vendiam pedaço da cruz, vendia pedaço vendia a pena da pomba do Espírito Santo que desceu sobre Jesus. Olha que coisa, né? Hoje a gente olha, né? Você fala, que absurdo isso, né? Vendia pedaço da roupa, vendia pedaço de tudo que você imaginar. Só que deixa eu te contar uma coisa. Pensa numa pessoa que perdeu um ente querido. Eu acho que todos aqui já passaram por isso. De repente, o padre chega para você e fala o seguinte: você está passando pelo luto, né? Seu parente muito querido morreu, né? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que nesse instante ele está no purgatório, sofrendo? Mas eu posso te contar algo a mais. Você sabia que, comprando por uma bagatela esse pedaço do espinho da coroa de Jesus, você pode tirar seu parente de lá? Quem que não, né, compraria? A pessoa estava ali destruída emocionalmente, acabada, e a igreja fez fortuna com isso, né? Martin Bucer começa a olhar e vê que isso está errado e que Lutero estava pregando de fato a verdade bíblica. Então ele resolve mudar de vida. Em 30 de abril de 1518, ele elabora o seu testamento, um testamento formal, abrindo mão da sua vida de monge. Ao abrir mão da sua vida de monge, ele perde todos os direitos que ele tinha, mas ele ganha outros direitos. Na nossa vida, cada escolha é uma renúncia. E sempre que você acha que você está perdendo algo, olhe para o alto, porque talvez você está ganhando outras coisas. Quando ele abre mão do direito de monge, ele perde dinheiro que a igreja pagava para ele, ele perde comida, ele perde lugar de abrigação, de abrigo, né, moradia, perde um monte de coisas que ele tinha direito como monge. Entretanto, no ano de 1522, ele ganha algo. Ele perde o direito de ser monge, mas em 1522 ele encontra uma ex-freira, um ex-monge, ex-freira chamada Elizabeth, um ex-monge chamado Martin Bucer. Os dois se olham, ele pergunta para ela: você também acredita na reforma? Os olhinhos dela brilham, né? Você também? Nossa, que bom você por aqui, posso te pagar um Guaraná Antártica, né? E aí adivinha, os dois se casam, estabelecem ali uma linda história. A gente não tem tempo de falar de Elizabeth Silberense, mas ela se torna a esposa deste monge e os dois constroem ali uma história de vida. Essa história vai ser construída numa determinada cidade. Qual é essa cidade? Ele assume, na verdade, uma igreja na região de Landstuhl. Entretanto, ao ser muito incisivo na sua pregação, o povo dali não gosta muito dessa história da reforma. E ele sai dali e vai para uma outra localidade, que é a localidade de Estrasburgo. Exatamente o local onde ele conheceu quem? João Calvino. E ali na cidade de Estrasburgo, ele se torna o maior nome da reforma protestante naquele local. Assim como nós temos João Calvino em Genebra, assim como nós temos Lutero em toda a Alemanha, nós temos em Estrasburgo, basicamente,
um grande movimento acontecendo baseado nas pregações e na obra deste homem chamado Martin Bucer. Ele foi responsável por redigir diversos documentos e ele é chamado, ele recebe basicamente duas menções. A primeira delas, responsável por desenvolver uma teologia baseada na unidade. Você vai entender isso daqui um pouquinho. E a segunda, desenvolver a teologia pastoral. Isso era muito interessante. Sabe por quê? João Calvino e Martim Lutero era tipo os verificados da época. Naquela época, como é que era a mensagem? Era cartas. Eles recebiam muitas cartas. Mas pensa, Martinho Lutero recebendo carta da Alemanha inteira. João Calvino, tanto que ele era conhecido, eles conseguiam responder. Martin Bucer tinha um princípio de responder todas as cartas que ele recebia. Dizem que ele acordava no período da manhã e ficava o período da manhã inteira, até a hora do almoço, respondendo cartas. Como Estrasburgo fica numa região que pega parte da Alemanha e parte da Suíça, havia um fluxo muito grande. E nessas respostas de carta, ele se torna um teólogo pastoral. Porque ao responder às dúvidas das pessoas, ele acabava aconselhando as pessoas. Se torna um grande pastor dessas pessoas, através das escritas. Então, hoje, principalmente hoje, Martin Bucer é muito chamado. Existe uma publicação que saiu pela Thomas Nelson sobre a vida, não é sobre a vida dele, sobre a teologia dele, e o livro se chama Teologia Pastoral de Martin Bucer. Agora, por que ele é chamado também, né, de homem que desenvolveu a teologia da unidade? Se nós formos observar, Martin Bucer, ele viveu na mesma época de João Calvino, Martinho Lutero, Thomas Cranmer, Ulrico Zwingli, Farel. Todos esses homens que eu citei aqui, muito provavelmente você já ouviu falar. Agora, quem já tinha ouvido falar em Martin Bucer? Ninguém. Martinho Lutero, todo mundo já tinha ouvido. João Calvino, o próprio João acabou de citar aqui na abertura da palavra dele. Por que será que Martin Bucer não foi tão divulgado e nem tão conhecido como estes homens aqui? Eu acho interessante porque quando a gente olha para a vida de algumas pessoas, a gente encontra o verdadeiro significado que aquela pessoa dá para a vida dela. Lutero, ele foi um homem que se deteve no impacto da sua pregação, né? Poxa, Martinho Lutero foi lá, pregou as teses lá na porta da igreja. O que ele queria era impactar mesmo, né? O Papa mandou a carta para ele poder, né, voltar atrás. Ele pegou a carta do Papa, fez uma fogueira no meio da praça, chamou todo mundo e queimou as cartas do Papa. Ele era o cara, o vida louca, né? Doidão. Se nós pegarmos Calvino, Calvino foi muito conhecido pela dialética dele, o grande professor Calvino. Nós vimos isso semana passada, né? Ele tinha uma escola, ensinava, né? Nós pegarmos, por exemplo, Cranmer na Inglaterra, a forma eclesiástica como ele estabeleceu a igreja, como ele montou todas as coisas. Agora, Bucer não. O que Bucer fez? Bucer, na verdade, ele permeou em todas essas esferas. Desde o povo luterano, que gostava de Lutero, passando pelos reformados, que eram os calvinistas, indo até os anglicanos lá na Inglaterra, ele foi um grande pastor de todo esse povo. Ele foi uma pessoa que orientou todo esse povo e, principalmente, que estabeleceu pactos de unidade. Naquela época, assim como hoje, né, você já deve ter visto aí no Instagram, um líder que fala do outro, pastor que reclama do outro e gera as polêmicas da internet e tal. Toda semana tem uma, né? Naquela época também tinha. E teve uma que foi assim muito severa entre Lutero e Zwingli, né? Ulrico Zwingli, que era sobre a Santa Ceia. Basicamente era assim, eles discutiam muito se Jesus estava presente na Santa Ceia ou se era apenas uma memória, aquilo que se estava fazendo. E assim, às vezes, hoje, né, a gente olha e fala assim, é tão simples, fazer isso em memória de mim e tal. Mas eles discutiam a própria revolta, né, a dieta de Heidelberg, foi exatamente por isso. Eles se juntavam e juntavam a galera, enchia o templo e eles iam discutir teologicamente, né, analisar linha por linha dos escritos, dos originais, para saber o que aquilo estava querendo dizer. E logicamente que todo debate gera, né? Bucer, quando viu Lutero de um lado, Zwingli do outro, ele falou assim, não, isso não está certo. Eu tenho que unir os dois, eu tenho que juntar os dois. E sabe o que eu acho mais interessante? Por exemplo, Lutero nunca esteve com Calvino.
Eles conversavam por cartas, mas um nunca conheceu o outro. Calvino nunca teve contato com Thomas Cranmer. Calvino nunca teve contato com Philippe Melanchthon, que foi um dos principais discípulos de Martinho Lutero. Lutero nunca teve contato, por exemplo, com Guilherme Farel, que foi um dos principais discípulos de João Calvino. Mas Martin Bucer conheceu todos eles. Martin Bucer sentou com Calvino, recebeu Calvino na casa dele, ouviu Lutero pregar, conheceu Farel e estabeleceu aquilo que nós chamamos de unidade eclesiástica. E é exatamente por isso que nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 1. Porque o que o autor de Efésios está nos ensinando é exatamente sobre isso. A importância de estarmos juntos hoje aqui. A importância, de darmos um abraço no Vinícius, pelo aniversário dele essa semana. A importância de olhar para o Igor, e falar assim, poxa Igor, que bom que seu pé sarou e você está aqui de volta com a gente, A importância de olhar para alguém e falar assim, nossa, semana foi difícil, mas como é que você está? Que bom que o Natan está aqui com a gente. Infelizmente não deu para ele ir lá ontem dar um tapa no visual com a gente, mas está aqui hoje, Que bom ver vocês aqui conosco, Este é o princípio do cristianismo. E Martin Bucer entendeu que ele não precisava de proeminência, ele precisava de iminência, ele precisava de permear os locais onde às vezes a palavra não permeava. Ele precisava de encontrar e estabelecer vínculos nos locais onde às vezes os vínculos não eram estabelecidos. E exatamente por isso ele se torna o grande teólogo ou o grande pastor da unidade. Este era o seu propósito. Ele conheceu os elementos fundamentais da doutrina. E a nossa doutrina cristã, ela é exatamente baseada no relacionamento. A nossa doutrina cristã, ela é relacional. Se não houver relacionamento entre nós, tem os cupcakes que as meninas fazem nas reuniões delas, os café que vocês juntam para ir tomar lá nas cafeterias, a nossa célula que a gente reúne lá na quinta-feira e toma o caldo de frango, como foi essa semana lá que a mãe do Caião fez para nós. Estarmos aqui hoje, saímos no final do culto para comer um x-tudão lá da... Como é que chama aquela rua lá? Naquela chapa gordurosa, ou a pizza. Todos esses pontos, nada mais, nada menos, nos mostram que nós estamos no caminho certo, estabelecendo uma das maiores doutrinas do cristianismo, que é a unidade. Um dos principais propósitos dos quais Deus nos chamou, um dos principais propósitos dos quais Deus nos criou. Então, se você, como um bom cristão que você é, como um bom cristão que você professa, exerça a sua fé, exerça a sua atitude como um verdadeiro cristão. Se preocupe com aquele que está ao seu lado, se preocupe com aquele que está perto de você. E que assim nós possamos, da mesma forma que Martin Bucer, estabelecer relacionamentos, quebrar pontes, quebrar muros, vou voltar aqui, quebrar barreiras, estabelecer mais pontes, menos mimimi, menos, não gostei do post, menos vida de, menos reclamação, vamos curtir mais as coisas, Vamos usar o pouco tempo que nós temos para fidelizar a nossa unidade e o amor que existe entre nós. Tem uma pequena frase que está na minha mente há umas 2 semanas. E toda vez que ela vem na minha mente, seja no carro ou em qualquer lugar que eu esteja, eu tento orar a esse respeito. E a pequena frase é o seguinte: a vida é curta. A vida é curta. Em todos os sentidos, a vida é curta. Não deixe de sorrir para quem você poderia sorrir. Não deixe de abraçar quem você hoje pode abraçar. Não deixe de amar quem você hoje pode amar. Eu quero encerrar ainda nesse texto de Efésios capítulo 4, lendo os versículos 14, 15 e 16, que dizem assim: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos,
E também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. O que o autor está falando aqui? Imaturidade, né? Quem não consegue perdoar, quem não consegue estabelecer relacionamento, quem não consegue entender, né? Tem uma frase de um rabino, né, que é muito interessante sobre isso, que diz assim, o homem que não consegue rir de uma boa piada, duvide da religião dele, né? Às vezes é tanto, não gostei, eu sou contra, não sou a favor, né? Assim, mas do que você gosta? Do que você é a favor? Nós precisamos crescer, menos imaturidade e mais relacionamento. Olha, relacionamentos transformam vidas. E não são relacionamentos virtuais que transformam. São relacionamentos pessoais, particulares. O virtual é uma grande maldição que está entrando dentro da igreja. Ontem eu falei para os homens, eu nem ia falar isso, mas foi algo que eu falei lá para os homens que eu acho importante aqui. Um ensinamento que A.W. Tozer nos dá no livro dele, Local onde Deus habita. Ele fala o seguinte: amarre as pontas que estão soltas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu pergunto para você, quais são as pontas que estão soltas? É a sua hora excessiva na internet? É a sua preocupação exagerada com a rede social? É o perdão que você não deu para determinada pessoa? Quais são as pontas que estão abertas? Só você que sabe, eu não sei. E a A.W. Tozer nos ensina, amarra essas pontas. Não deixa a ponta solta, não. A ponta solta do cadarço faz o que com você? Te faz cair. Você pisa no cadarço, você cai. Amarra o cadarço, amarra as pontas. Nós precisamos disso. E aí, o versículo 15 diz assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Que o amor seja o nosso princípio, que a unidade seja o nosso princípio, que a vida em comunhão seja o nosso princípio, porque assim nós estamos vivendo como Cristo. E aí ele encerra: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Esse é o desejo de Deus para nós como igreja. Esse é o desejo de Deus para nós como discipulado, como célula, como grupos de amigos, que nós sejamos um corpo saudável. Um corpo saudável. Que nenhum sintoma viral esteja no nosso meio. Não permita, né, o vírus, quando ele entra no organismo, se ele não infectar a célula, ele não vai se desenvolver, ele vai morrer. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa de estar dentro da célula, né? O que nós precisamos fazer então? Quando vierem, né, os sentimentos, as sensações, aconteceu isso lá na igreja, não sei o que, não gostei daquilo e tal, isso é o vírus. Não deixa ele entrar dentro do seu organismo, sabe por quê? Porque se ele entrar, você é uma célula do corpo de Cristo. Se ele infectar você, você vai infectar os outros. Então não seja doente, seja sadio nas suas palavras, no seu modo de agir, e que nós possamos viver essa unidade em amor. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém, Senhor, nós oramos, Pai, concordando com cada oração que foi feita aqui, ó Deus, concordando com todos os princípios que aqui nos foram ensinados. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco através da biografia desses santos homens, e que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, aqui no nosso discipulado, na nossa célula, no nosso grupo, nas nossas interações. Que o Senhor gere no nosso meio cada dia mais, ó Deus, amor, unidade, que nós possamos amarrar as pontas que estão soltas, nós possamos amar o nosso próximo, o nosso familiar, ó Deus, sendo exemplos daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Aceita, ó Deus, a nossa oração nessa noite. Esse é o desejo profundo do nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós encerramos aqui mais um episódio, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, e se prepare, porque temos ainda mais um episódio, que é o episódio especial dessa série Biografias. Deus te abençoe.